Inicia agora Meditação Mundial Reprise. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Meditação Mundial ao vivo em sua edição de número 150. Exatamente às 150 segundas-feiras estamos aqui ao vivo às 8 horas da noite em ponto. E continuaremos, por isso contamos com a sua presença aqui conosco para falarmos assuntos muito interessantes do autoconhecimento, da espiritualidade, da vida, do universo e de você, que dou as boas-vindas nessa maravilhosa segunda-feira de muita chuva ou de muito sol, dependendo de onde você estiver. Então, demos as boas-vindas para eles que estão aqui conosco, o Hélio Gabriel e o Chris Kitts. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pava, eu abri agora para acompanhar aqui a meditação em vídeo também. Quando eu abri, estava atrasado, tinha 150 pessoas assistindo às 20 horas do dia 20 de 2020. Pode ser algum sinal de algumas sincronicidades aqui dentro da nossa 150, sei lá, falar isso Edições. em numeração, edição da Meditação Mundial. Pode ser que as sincronicidades sejam boas hoje nas nossas conversas, no nosso bate-papo. Eu acho que sim. E tu, Cris, o que achas? Boa noite a todos. Sincronicidade é o que não falta, é o que nos une aqui, né? Graças a Deus. Então é isso. E parabéns pela 150ª, 50ª edição da Meditação Mundial. Obrigado, Cris. Pessoal, hoje nós vamos falar muitas coisas, né? Olha só, nós vamos falar sobre, né? E a foto ficou cortada. Mas nós vamos falar sobre medos sem motivos e coisas que não viveu, mas por algum motivo tem um medo. Nós vamos falar também sobre como é visto no plano espiritual, né? Um policial, né? O que ele é considerado, né? Porque às vezes ele tem que fazer coisas, né? Que a gente considera altamente violento, eles assumem altos riscos, né? Como que isso é visto, principalmente quando eles têm que provocar, às vezes, um desencarne, como isso é visto pelo plano espiritual. Nós também estaremos aqui nas nossas pautas o motivo de termos nascido nesta época de diversas crises e não pós-regeneração. Nós também falaremos sobre o papel do demiurgo, né, na nossa Terra. No sentido das faltas de explicações mais profundas, né? E vocês acham que falo demais, às vezes, então falo de menos. Vamos falar também sobre as filas de reencarnação que existem no mundo espiritual. Quais serão os motivos das filas de reencarnação e também as ideias que são implantadas há anos pela mídia. Eu me comunicava com meus amigos há 50 anos através da telepatia. São coisas que vamos falar hoje. Eu espero que você goste. E claro que lembrando que os comentários de vocês nós estamos lendo e vocês podem nos ajudar a completar estas questões ou trazer novas questões. Dando boa noite a Shirley, ao Cléo Rocha, Fré Barbosa, ao Amor Eterno Geral, Léo 22 Borges, Matheus Amorim, Marcessé, Ricardo Imediato. Então, é de imediato que iniciamos a meditação mundial. Seja bem-vindo. Hélio, voltando das férias, né? Voltando das férias, né? A meditação mundial passada eu estava presente, mas apenas por chat, mas aos poucos eu vou voltando e sentindo um friozinho na barriga meio grande aqui, porque fazia tempo que eu não falava no canal, né, ao vivo, e retomar é sempre um desafio. Mas vamos lá, e essas perguntas que tu trouxe para nós conversarmos hoje, olha, sinto que talvez a gente não dê vencimento em todas elas ao longo da meditação mundial, mas vamos lá. Muito bem. Pessoal, então, assim, existem bastante pessoas que às vezes têm medo de coisas que não sabem por quê, né? Situações assim, às vezes, que não tem nada a ver, ou aquele pensamento que fica, né, circulando. No caso da Luana Oliveira aqui, ela morre de medo de ficar doente, internada no hospital, né? E ela diz que não sabe o motivo, porque ela não viveu nada parecido. Mas podem ter inúmeras explicações. Uma delas é não só que, de repente, ela já tenha desencarnado dessa forma alguma vez, já tenha passado por uma experiência onde ela ficou nesta situação, ou mais do que isso, pode ter sido algum parente ou familiar
que possa ter estado nessa situação no passado, que possa ter enfrentado esta situação e ficou com uma memória genética. Pode também ser no início da sua vida, da sua infância, você ter passado por uma situação que te deixou muito preocupado com isso, que impressionou bastante, e surgiu aquele medo a partir de então. Então, podem ter inúmeros motivos, né? Quando tu comentou, quando tu leu esta pergunta, já me veio diretamente na mente 4 possibilidades. Acho que 3 delas tu falou agora, né? É sobre a memória genética que não seja dela, experiências anteriores de outras reencarnações, nesta encarnação mesmo, sendo na infância ou no momento de fragilidade emocional dela, que ela viu alguma coisa e isso marcou. E também, se é momentâneo, pode ser que, por ela estar numa fragilidade, principalmente emocional, ela tenha passado por algum local que alguma pessoa do astral tenha deixado essas energias e ela simplesmente, por ressonância, acoplou na hora dela e ela carrega como se fosse dela. Ou ainda, dependendo de cada caso, pode ser que alguns nossos professores, que a gente chama aqui assim, os nossos obsessores, nos incutem essas sensações para, de certa forma, nos desviar de alguns caminhos que para nós seria melhor, já que eles não querem que a gente trilhe essa trajetória. Mas aí já surgiu 5, então, possibilidades. E todas essas 5, é lógico que falar é muito fácil, mas fazer é difícil, mas todas essas 5 podem ser superadas, né, dependente de qual for dessas 5, logicamente, com o esclarecimento, porque o medo a gente tem medo por causa da ignorância, a gente não conhece. Então, a partir do momento que você conhece, né, um dos processos da metafísica está aí para justamente mostrar muita coisa que acontece no mundo espiritual, coisas que a gente não sabe que refletem no nosso corpo. E é um processo de autoconhecimento. Então, se questionar é o primeiro passo. Ou até mesmo uma questão biológica, né, Cris? Por exemplo, o medo de altura, como disse a Marlene, é uma questão biológica também do corpo de autoproteção, né? Sim, inclusive é engraçado, algumas fobias são pré-escolhidas também pela gente antes de encarnar, justamente para a gente não correr o risco de desencarnar antes da hora. Ah, exatamente. Não, é uma seleção que a gente faz, né? E Sim. O medo, na verdade, nós sempre vamos ter, né? Esse medo biológico que tu tá comentando. Então, a dica é a gente pegar o nosso medo pela mão e ir com ele. Porque se a gente esperar o momento de não ter medo para avançar, esse dia não vai chegar nunca. E assim como também esse friozinho na barriga, essa ansiedade quando a gente vai enfrentar algumas situações novas. Então, essa pequena ansiedade e esse medo vão estar sempre nos acompanhando. E o medo traz, às vezes, um sofrimento para a pessoa. E é por isso que eu falei, a ignorância faz a gente sofrer, como o Buda falava. Então, é justamente você se questionar. O primeiro passo é esse, se questionar o porquê. Por que eu tenho medo? É verdade. Claro que o medo, no sentido de pânico, de pavor, aí já tem uma outra conotação, né? Não é essa que eu comentei agora. Aí a observação em cima dele precisa de uma outra abordagem. Sabe do que eu tenho medo? Tenho medo que ninguém venha assistir a meditação mundial. Mas, felizmente, o pessoal que está tanto quanto nós aqui na meditação mundial temos esse compromisso. É tão bom estarmos aqui juntos que o pessoal gosta de estar conosco. É o que eu sinto do feedback de vocês. Então, eu fico muito feliz. Não, pessoal, não tenho medo que vocês não venham. Eu sei que se vocês vão vir e não tem perigo. Mesmo que não venham todos os dias, né? Alguma hora vocês vêm estar aqui conosco, conversar coisas legais, né? E então, existe, Pava, na minha percepção e na minha vivência também, 3 atributos ou 3 virtudes que fazem com que o medo ele deixe de ter força. Olha aí. Que é a confiança, a intuição e a convicção. Porque, por exemplo, se eu dou crédito às minhas intuições, né, a minha intuição, o que é? O que o meu coração está captando para eu
colocar em prática na minha vida? Qual o caminho a seguir? Se eu confio no meu coração, confio nessa informação que está chegando, vou com confiança nesse caminho, porque eu acredito naquilo que eu recebo do universo e tenho convicção nos passos que eu vou dar, tudo bem, o medo ele pode até se apresentar na minha vida, mas eu ainda assim vou continuar o meu caminhar, porque eu tenho convicção que é ali o meu caminho, que é ali onde eu vou ter os maiores aprendizados e que vou gerar crescimento para as demais pessoas também. Tu falou uma coisa muito certa, né? Porque a autoconfiança, acho que é uma das coisas que mais afasta realmente o medo. Porque a autoconfiança é saber que a gente pode superar as coisas, né? É saber que nós somos fortes, que nós já passamos por tanta coisa e que temos capacidade de passar por todas as coisas. E mais ainda, né? Junto com a confiança que tu disse, a gente sabe, a gente acredita que os bons caminhos aparecem para nós, né? E que não há motivo para ter estes medos todos. É a autoconfiança, a gente acha que é o mais importante. Por exemplo, assim, a pessoa que tem medo de dirigir, né? Ela não confia muito nas suas habilidades, nas suas características, ou às vezes confia mais que algo possa acontecer. Mas a pessoa que tem autoconfiança, né, ela de olho fechado, vai fazer aquilo tão tranquilo, tão normal, não passo nem sequer por um medinho e foi muito bem, né? E aliás, as questões de temer, elas vêm acabando prejudicar, né? Elas acabam prejudicando, porque a gente não se concentra, a gente fica com a mente em alta atividade paralela, e o que é bem ruim. É verdade. Vamos ver agora, então, qual que é o nosso próximo tema. Antes eu quero falar uma coisa que é bastante curiosa também, porque a gente falou sobre andar em lugares, ir em supermercados, em shopping, né? Porque a gente foi lá ver a Feira Mística do Bosque. Uma feira de autoconhecimento que acontece dentro de um shopping, né? Um lugar com a energia mais movimentada, né, possível, muito tipo de energia. Lá dentro acontecendo atendimentos espirituais, reiki, massagens, né? Mesas radiônicas, até mesa radiônica não durou muito tempo lá. E outras coisas, né? No meio daquele turbilhão de energia. Daí eu me deu a ideia de eu falar para vocês uma coisa muito curiosa, que é sobre a gente se cansar de ficar em lugares como esse, né? Tu provavelmente se sentiu cansado só em ficar lá enquanto a gente gravava o vídeo que a gente tinha que gravar, né? E as pessoas próprias que trabalham na feira, apesar de estarem trabalhando com espiritualidade, com energia, também se sentem mais cansados do que o normal, porque é um local de bastante dreno de energia, né? Muita movimentação de energia. Ou seja, lá a sensação de que, por exemplo, as pessoas vão até pro shopping às vezes para passar o tempo, para passar o dia, porque o tempo passa mais rápido quando você está dentro de um shopping, né? Passa mais rápido. Outros dias a gente entra nesses detalhes do porquê, mas agradecendo a Luciano RF, quando a gente vai em um lugar como esses e a gente passa por lá da nossa forma normal e natural, a gente anda por lá e vai embora, nós sentimos um cansaço natural. Porém, quando nós passamos por esses locais, seja um supermercado, seja um shopping, e lá nós nos incomodamos por algum motivo, nós vamos cansar muito mais. Por exemplo, se a gente vai num supermercado e a gente se incomoda lá dentro do supermercado, ou tem uma raiva, ou se estressa dentro do supermercado, a gente vai se cansar muito mais do que se estressasse em casa, ou se tivesse um ataque de raiva em casa, ou alguma coisa assim. Ou quanto mais movimentado for o local, ou até mesmo no meio da rua da cidade, se lá a gente se incomoda, se lá a gente se estressa, seja no trânsito, né, seja na rua, a gente vai ter muito mais problemas energéticos, porque a gente passou a ressonar com o peso energético do ambiente que a gente estava. Então, às vezes, a gente passa num local que tem energias naturalmente gerado por mentes mais cansadas, mais em pensamentos não muito elevados, e só que nós passamos lá como a farinha, né, no ímã. A gente não gruda muito daquilo em nós por causa da nossa energia boa, né? Ou seja, energia que boa, que eu me refiro não em sincronicidade com aquela energia, não em ressonância com a energia de lá. Mas aí a gente se incomoda, a gente se irrita no meio da rua, ou se estressa com alguma coisa, nós entramos em sintonia com aquela energia que está lá, e ela gruda em nós, como disse o Hélio agora aqui para nós. Então é ainda pior, né, Hélio? E o shopping eu percebo também duas questões assim, do porquê que me causa um desconforto.
Uma, porque, bom, o shopping ele é a representação máxima do sistema capitalista, né? Não que o sistema capitalista seja ruim, mas é uma representação de junta ali somente aquela energia de compra, 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 que representa também um extremo materialismo, né? E isso faz com que a energia ali não tenha tanta harmonia assim, porque olha só para um lado da moeda. E uma outra questão também é a troca e vai e vem de energia de pessoas, como tu comentou, e colocar. Para mim, no shopping, eu tenho que entrar, fazer o que eu preciso fazer e ir embora. Não consigo ficar muito tempo lá. Aí eu começo a me sentir um pouco atordoado. Adailton A diz assim: agradeço. E, na sua opinião, qual o motivo de termos nascido nesta época de diversas crises e não pós-regeneração? Né? Estaremos vivendo um karma coletivo necessário à nossa evolução espiritual? Ou estamos neste tempo com a missão de trabalhar na construção da regeneração da humanidade? Ele próprio se respondeu, né? Que é a missão de trabalhar na reconstrução e regeneração da humanidade, porque é a gente que tem que construir o mundo que a gente quer viver, certo? Seria muito bom a gente já vir para o mundo de regeneração, mas aqui a gente aprende muito mais e trabalha muito mais o nosso lado negativo, que é o que nós precisamos, do que lá. Agradecendo ao Shiro Tizuki, que diz que sempre que tento me projetar, que sou observado. Mas, com certeza. É que talvez, primeiro indo no Shiro Tsuki aqui, depois na pergunta do Adailton, acho que provavelmente quando a gente procura a projeção, a gente ativa mais os nossos canais de percepção, né? E aí acontece que a gente percebe mais as entidades extrafísicas que estão ao nosso redor. Provavelmente você é observado o tempo inteiro, só que quando tu tenta se projetar, tu sente isso, tu percebe. Mas essa observação, ela é rotineira. É E verdade. quanto à questão de nós estarmos no mundo aqui em caminho de regeneração e não no mundo pós-regenerado, sim, aqui a gente aprende mais, como o Pava comentou, também são aprendizados diferentes, mas a gente tem que confiar, como nós já comentamos hoje na nossa meditação mundial aqui, que o plano divino, a justiça divina é perfeita, né? Pela essência do cosmos, que o cosmos é justamente a harmonia, ela nos coloca no momento angular que mais nós necessitamos em concordância com aquilo que a gente pode fazer para os demais. E aí isso entra desde o nosso sistema familiar de encarnação, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma densidade kármica um pouco maior, elas têm afinidade também com estes karmas mais densos e provavelmente ela vai encarnar numa família em que dê suporte para ela trabalhar todas essas densidades kármicas. Da mesma forma, o contrário é válido, aquelas pessoas que têm um karma um pouco mais sutil, são um espírito um pouco mais ascensos na caminhada espiritual, vão ter mais afinidade com aquelas famílias que buscam exercer mais as virtudes. Tudo isso tá certo. Então, nós estamos no momento certo e, claro, como tu comentou ali, estamos trabalhando também para o progresso de nós e dos demais. E essa questão que eu comentei aqui de entre aspas, um espírito ruim encarnar numa família ruim, um espírito bom numa família boa, também já comentamos diversas vezes que tem a lei de relatividade, que tudo tem uma exceção, e aí a gente percebe muito também essas exceções. Uma representação disso que eu estou comentando aqui, para mim, é, por exemplo, Machado de Assis, Pablo. Nunca li tudo sobre Machado de Assis, é muita coisa, mas ele era uma pessoa que tinha tudo, segundo a nossa sociedade fala, para dar errado. Era mestiço e ele nasceu no momento em que a lei da escravatura ainda estava imperando e ele tinha uma tendência por morar também na periferia, de talvez não seguir uma vida mais virtuosa, e ele se impôs sobre as circunstâncias e foi quem foi e transformou o mundo da forma que transformou. Então, tudo tem a sua exceção. Nós podemos também nos impor sobre as situações que nos chegam. Não é porque a gente está numa determinada situação que ela não é tão agradável que a nossa conduta vai ser desmoralizante também, não vai ser boa. Mas já que nós que estamos aqui, todos nós temos muitas
muitos benefícios, nós temos muitas oportunidades, tivemos muitas oportunidades da vida, é muito interessante também que a gente utilize essas oportunidades para entregar coisas boas àquelas pessoas que ainda não tiveram. Porque pela lógica do universo, tudo evolui. Então, nós temos boas moedas para entregar para aquelas pessoas que ainda não têm. Temos conhecimento, oferecemos mais conhecimento, temos mais propriedade material, podemos oferecer isso também, sempre ancorado num conceito de unidade, porque, na verdade, nós estamos dando para nós mesmos, o outro é uma extensão nossa. Temos que estar ancorado num sentimento de abundância, porque, bom, o egoísmo, talvez, espiritual, é uma das piores coisas que existe, né? Porque a gente instantaneamente nos separamos de todo o universo e aí a nossa vida começa a dar para trás. Não acontece. E para quem mais é dado, mais será cobrado. Quando nós temos boas ferramentas, é muito bom poder ajudar dessa forma. Podia continuar aqui, mas eu vou deixar vocês compartilhar. Maravilha, Hélio. Só- Pode continuar. Só para complementar o que o Hélio falou, só de estarmos aqui nesse processo, né, de transição, vamos dizer assim, já é uma dica, né? Porque nós todos temos a capacidade de transmutar coisas, igual o Hélio se citou. Então, se você está num local, a capacidade sua de conexão é tão grande e de transmutar aquilo, de transformar aquilo, é tão grande que é justamente isso, né? Quem está aqui nesse momento já diz muita coisa, basta a pessoa só ter consciência disso, né? E se perguntar, né? Se questionar, porque a capacidade de transmutação nossa é muito grande desde que a gente esteja conectado, né? Muito legal, gente. Muito legal mesmo. E algo que eu sempre levo comigo, assim, eu analiso o número de oportunidades que tive na minha vida e, ao mesmo tempo, me indago o que fazer com tudo isso. A mente, às vezes, ela tem uma tendência de ser um pouco pessimista e negativa, né? Mas é importante a gente observar tudo aquilo que a gente já fez de bom por nós e pelos demais, né? Às vezes eu fico uma autocrítica muito forte, mas vem até mesmo pessoas aqui do canal, nos comentários, dizendo que os nossos vídeos auxiliam, então isso faz eu pensar que alguma coisa já foi feita, mas a gente também tem a tendência de cair na zona de conforto. Então, é necessário um outro pensamento de que, ok, algumas coisas foram feitas, mas é necessário fazer muito mais também. E aí a gente analisa, com o nosso processo de discernimento reflexivo, o que fazer com as ferramentas que eu tenho. E aí a gente vai crescendo, e até o medo que a gente falou lá no início vai ficando de lado. É o famoso livre pensador. A gente interpreta muito erroneamente livre pensador, porque o livre pensador é aquele que fica alheio a todo outro, ao pensamento alheio, né? Ele fica livre do pensamento alheio, mas o mais importante é livre do seu próprio pensamento. E aí se liberta, aí sim, é um livre pensador. Porque é o mais difícil, igual o Hélio falou, é nos livrar dos nossos próprios pensamentos. E para finalizar, então, esse tema, da minha parte, eu uso muito, no meu dia a dia, uma tríade druida para representar o que é necessário fazer, que é simplesmente os 3 deveres de um druida, né? Curar a si mesmo, curar a sua comunidade e curar a terra. Nessa ordem, não há como curar a nossa comunidade sem antes ter curado e amadurecido nosso indivíduo, e não há como atingir um macro, que seria o planeta, a Terra, se a gente não atinge o nosso nicho, né? A nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, e por aí vai. Então, eu busco me guiar por esse caminho, assim. Às vezes, dou uns tiro meio fora da curva, assim, mas estamos aí aprendendo. Muito bem. Então, não é a gente aprende muito mais nesses momentos atuais da humanidade do que em outros momentos, né? Muitas pessoas podem achar que hoje em dia é um tempo ruim de se viver, né? Porque todas as coisas são muito chatas, isso é assim, isso é assado, né?
não pode pensar desse jeito, não pode pensar daquele jeito, tem que ser assim, tem que fazer aquilo, né? Mas é um momento de todas essas coisas são levadas a debate, né? Para o consenso geral melhorar, para o consenso de toda a humanidade melhorar. Então é muito mais válido momentos como estes. Momentos como estes são assim requeridos por zilhões de seres no universo, certo? Tanto que geram filas imensas de almas para virem para o planeta, para passar por este momento, porque apesar de ser uma encarnação mais tumultuosa, né, mais movimentada, mais tumultuada, a quantidade de aprendizados é muito grande. A oferta que tem de liberações de energia para uma pessoa é muito grande, né? É um mundo onde se encontra de tudo, desde as coisas boas até as coisas que farão a pessoa aprender com aquilo lá, né? Porque a pessoa, às vezes, ela só muda quando ela cansa, né? Porque, às vezes, me perguntaram assim, a pessoa, ela sofria tanto até que ela melhorou, né? Porque, justamente, são coisas que são colocadas para fora para que a pessoa melhore, né? E são lugares como esse que permitem esse tipo de coisa. Nós vamos agora para a pergunta do João Marcos Barcossi. Olha que legal. Poderia falar sobre as filas de encarnação, né, que nós estamos falando no mundo espiritual. Ouvi dizer que existem mais almas do que corpo suficiente para recebê-las. Sim, né? Existem mais de 21 bilhões de veículos astrais, ou seja, somando os encarnados com os desencarnados, dá 21 bilhões de seres, né? 3 vezes. Então a gente já sabe que tem muito mais almas do que corpos que possam vir para a densidade física da matéria. Também existem seres que eles não necessitam encarnar aqui na nossa densidade da matéria, certo? Existem seres que eles fazem acompanhamentos, que eles acompanham uma pessoa, por exemplo, o Hélio, né? Só que não é o caso dele, mas tem pessoas que são acompanhadas durante a vida inteira por um outro espírito. Ou seja, ele que não necessariamente é o mentor dele. Tem o mentor e tem o acompanhante de encarnação. E pode ser amigos de outras vidas, pode ser parentes, né? Com certeza uma ligação tem, né? E que vem acompanhando a encarnação da pessoa desde cedo para aprender com a encarnação da pessoa, com as experiências que ela tem se relacionando aqui na matéria, para que ela aprenda sem encarnar. Ela tem acesso ao ser que está aqui encarnado, aprende com ele, com o que ele faz, com os erros que ele comete, com como ele reage com as coisas, sem necessariamente encarnar. Não é uma experiência assim tão na pele, né? Porque quando a gente encarna aqui, a gente esquece que é o personagem do jogo e vira o próprio jogo, né? A realidade muda completamente. A gente não sabe que nós somos o jogador lá controlando o personagem. Então é muito mais real para nós, mas também muito eles aprendem conosco aqui sem também precisar encarnar, apenas por acompanhamento. Então existe isso também. E ele pergunta se a homossexualidade, casais heteroafetivos que não podem ou escolhem não ter filhos, seriam as causas destas longas filas? Abraço, namastê. Na verdade, não, porque são literalmente muitos seres para muito poucos corpos. Então não é essa questão que gera filas nos astrais. Sempre teriam filas. São incontáveis os seres que vêm para esses momentos planetários, seja aonde for. E existe uma outra questão que é o equilíbrio do planeta Terra, é o balanço da própria humanidade, né? Porque o quanto que nós, como humanidade, fazemos de dano ao planeta e à natureza para que possa ter muito mais de nós aqui na superfície, né? Sem ser problemas, né? Sem a nossa poluição, as nossas tecnologias ultrapassadíssimas que nós utilizamos até hoje, né? Imagina se essa é a causa, né, Pá? A forma como nós vivemos não comporta mais seres humanos encarnados. Se nós mudar a forma de viver, aí pode ser que sim, e a população vai aumentar. Exatamente. Porque se mais e mais bilhões de almas começarem a encarnar aqui e poluir da forma que polui, bom, o planetinha não sustenta.
E tem um lado programático também, que também faz parte do autoconhecimento. Será que estava programado de você ter um filho ou não ter um filho? Porque isso já Exato, pode estar também. programado, né? E isso é um processo simples, a qual a gente falou em outras edições da meditação, que é a quiromancia. A quiromancia pode te dizer isso, né? Que é um conhecimento, vamos dizer, uma tecnologia a qual a gente deixou de usar há muito tempo, que a quiromancia faz parte da astrologia e ela pode te dizer muito, né? Por isso que a resposta pode estar na palma da sua mão, porque é uma programação e elas mudam também, né? Não necessariamente você vai estar ali, né, determinado, porque pode mudar, mas se não mudar, já está respondido o porquê. E é um processo de autoconhecimento também, a gente tem que começar a olhar essas coisas alternativas, essas outras alternativas, né, É de verdade. conhecimento, de autoconhecimento. Aqui, uma pergunta bastante interessante do Vinícius Linhares nos comentários. Ele pergunta sobre os clones, né? Se o ser humano conseguir clonar o ser humano, que espírito vai habitar o corpo físico dos clones? Aí é que tá. O clone é só biológico. O clone é biológico, né? Ele, se muito bem construído, é apto a ser vinculado ali uma consciência, né? Porque é isso que são os corpos. Na verdade, o corpo em si ele não se forma se ele não tem vinculado uma consciência. Ele não se forma. Então, o clone ele não conseguiria ser gerado ou iniciar o seu processo de nascimento e virar um ser se já não tivesse sido vinculado uma consciência ali. Porque o nosso corpo biológico ele vai seguir o corpo astral e extrafísico do espírito ali vinculado, certo? Então, Essas teorias de clones humanos, os nossos cientistas que buscam fazer isso são cientistas materialistas, né, que acreditam que a consciência ela existe a partir da evolução biológica, a partir da evolução de um cérebro que tem um grau de complexidade que gera uma consciência e aí tudo acontece. Mas na verdade é o contrário, o processo é descendente, né, o, a, a escada. É Sim. por haver uma consciência anterior que ela pode organizar e estruturar a matéria. Como o Pava falou, o jogador não está aqui, né? A gente não está aqui, a gente acha que está aqui. Então, igual o Pava mesmo falou, isso aqui é só um veículo ao qual nós nos apresentamos aqui, com características e necessidades as quais a gente tem que usufruir desse veículo. Então, vai apenas copiar o veículo. Se tiver uma capacidade de conexão, né, com esse veículo, ele vai ser utilizado, senão não vai dar certo. olha só o que a Denise Schumann disse para nós. Se tiver mais gente, vira um desequilíbrio, pois tudo é pensado no mundo espiritual, né? E há outros planetas, não é verdade? Imagina quantos seres são, imagina se só tivesse a Terra. As intermináveis filas seriam, né, para encarnar. Imagina todos os seres. E a gente vai ver que o que mais existe no universo é vida. Que nosso conceito de vida vai mudar muito ao longo dos próximos anos, certo? Porque hoje a gente não considera vida, muita coisa que é vida, e não considera que podem existir vida em locais onde só nosso corpo pode existir, né? Então a gente vai ver que o que mais existe no universo é vida em todas as frequências, faixas e planetas. Não existe praticamente nenhum planeta desabitado em alguma faixa de frequência, certo? Todos os planetas, tanto do sistema solar aqui do nosso sistema solar, habitados na nossa frequência de matéria com corpos iguais aos nossos, em praticamente todos os planetas com corpos físicos, biológicos, como o nosso, da nossa frequência de matéria, a ponto de podermos cumprimentar, só que eles não cumprimentam assim, eles cumprimentam aqui no ombro, e em faixas de matéria muito próxima, em faixas do extrafísico, então as populações são muito grandes. E a humanidade ainda não sabe disso, mas saberá. Eu estou pensando, Cris, que muitos assuntos deverão
iniciar a ser abertos, né, Cris? Sim, com certeza. Por mais Tem que os pioneiros possam ser os taxados de loucos. Uma hora a gente tem que começar a falar, né? Alguém tem que começar a falar, porque as pessoas já estão começando, né? Outro dia eu fui dar uma olhada e, na verdade, me enviaram coisas para que eu assistisse. Outros youtubers que não falam de espiritualidade, eles começaram a falar de espiritualidade. E, na verdade, mas de uma forma totalmente arquétipo, né? Com os arquétipos que eles têm. E eu falei, cara, uma hora não tem mais volta, né? A gente vai ter que começar a falar isso. Então, tem que entender os processos e ir com muita calma, mas sempre pondo o amor na frente, tudo fica mais fácil, né? Então, se a gente falar de forma amorosa também, acho que não tem problema nenhum. Exatamente. Respondendo rapidamente ao Celso Gonzalez, né, que ele pergunta sobre a reencarnação de ovoides em corpos de animais para reestruturação espiritual, né? Exatamente isso. É muito feito isso, tanto em gado quanto animais de estimação, certo? Que é para que eles recuperem a forma, porque os ovoides já, inclusive, perderam a forma, certo? Por estagnação. Nós falamos em uma meditação mundial, acho que se fazem 1 ou 2, né? Ou 3. A gente falou em detalhes sobre isto. Muito bem. Vamos dar então seguimento às nossas respostas e às nossas perguntas. A próxima agora, a Heloísa Silva, né? Ela fala sobre essas ideias que são implantadas há anos. Eu me comunicava com meus amigos e namorados há 50 anos através da telepatia. Eu trouxe esta pergunta aqui para falar sobre a telepatia, né? A telepatia é algo que existe, funciona de uma forma muito legal, mas, no geral, a humanidade ela nem sequer tenta. Óbvio que o ideal é que, desde pequeno, a gente dê crédito a isto, né? A gente tente fazer isso, a gente busque fazer isso, faça técnicas e exercícios que existem para isto, para continuar. Mas eu sei que hoje em dia nós ainda conseguiremos. A gente já falou do campo mórfico, né? Que é uma mente maior, na qual todos nós comunicamos num nível mais profundo e que não inclui distância, está para dentro de nós, esse campo. Certo? E eu e o Hélio, quer dizer, o Hélio e eu, né, segundo o correto português, já fizemos esses experimentos com sucesso. Hélio, tu lembra aí para contar para o pessoal? Lembro. E, inclusive, hoje eu recebi uma ligação telepática e atendi. Não deu ocupado? Não deu ocupado. Eu estava lendo, era 18 horas da tarde, né? E eu li uma passagem do livro e pensei em compartilhar aquela passagem com a pessoa que me veio à mente, e no instante seguinte, pum, recebeu a mensagem, notificação no celular dessa pessoa, era um áudio, e aí começamos a dialogar, não mais por telepatia, mas eu recebi a ligação. Depois eu só não retornei a linha pelo mesmo pela mesma mídia. Pela mesma mídia. Pela mesma mídia. Mas às vezes que essa que o Pava está se referindo, há bastante tempo atrás, né, Pava? Sim. Nós nos juntávamos numa casa e um ficava num cômodo, o outro em outro cômodo, e quem estava num determinado cômodo era quem ia receber a mensagem telepática. E aquele que estava na sala, ele elegia um objeto, sentava e mandava mentalmente para quem estava lá na sala esperando a conexão. E, para nossa surpresa, depois de alguns testes, né, nós tivemos muitos bons resultados, e o Pava lembra até hoje, e ele não acreditou naquilo que ele acertou, porque era um objeto teoricamente muito difícil. Era. Não, gente, eu lembro perfeitamente. E é uma ideia pra gente trazer pro canal esse exercício que a gente fez na época para
desenvolver a telepatia, né? Que é um exercício que envolve parar o tempo, né? Eu ainda me lembro como é que faz, né? Se lembra que é um exercício que envolvia parar o tempo? Tinha um cristal e tinha que entregar o cristal para outra pessoa, né? No caso, o Hélio. Só que a gente tinha milhões de anos para fazer isto. Ou seja, pressa nenhuma, né? É um modo de dizer, né, gente? Era um momento onde parava o tempo, porque quem tem 1 milhão de anos para fazer algo dá uma sensação de eternidade, de que o tempo para, assim. É meio assim que envolve o exercício para treinar a telepatia. E daí, então, pronto. Cada um foi para o que ia para a sala e tentava pegar objetos da casa, colocar em cima da mesa e enviar mentalmente uma foto do que estava vendo para outra pessoa. E era dito e feito. A gente teve muito sucesso. A pessoa que estava lá receptiva estava com a mente zerada, né? Apenas no modo receber. E vinha a nítida foto. Tanto que a que mais me impressionou foi que eu vi 5 objetos em cima da mesa. E um deles era um quadro de formatura com várias cabecinhas de pessoas, sabe? Da turma inteira. E naquela foto estava todas as cabecinhas com todos os outros 4 objetos em cima da mesa. E a hora que eu cheguei lá na sala e vi aquilo exatamente da forma como eu tinha visto naquele flash, eu tive até aquela sensação de déjà vu. Então foi muito interessante. A gente vai ter que trazer ali pro canal esses experimentos também. O mais desafiador é justamente nós darmos crédito àquilo que a gente recebe. E confiar em nós. Com a imagem, confiar, porque algumas vezes vem a imagem por primeiro e tu deixa passar, não acredita. E aí começa a vir outras imagens mentais pelo natural movimento da mente, aí tu já te perde e aí não acerta. Então, gente, é muito interessante. Nós vamos iniciar agora a nossa meditação, porque como prometido segunda-feira passada, nós iremos fazer uma meditação um pouco mais longa, uma emanação de paz para o mundo, né? Aquilo que a gente sente, a gente emana ao nosso redor. Então hoje eu quero convidar a todos nós que estamos aqui para esvaziarmos um pouco a mente, relaxarmos. Passou tão rápido, né, Silvio Manuel? Acho que entramos num vórtice do tempo aqui nessa transmissão hoje. Mas temos 1 milhão de anos para meditar. E neste tempo, a gente fique em agradecimento, sentindo apenas agradecimentos e visualizando, sempre que possível, o mundo regenerado. Um mundo onde as pessoas são humanas, onde a paz existe nas ruas, nas casas, onde as pessoas estão felizes e alegres. E nós fazemos esse descanso, esse relaxamento profundo. Fazemos 3 respirações profundas. Neste momento, imaginamos que tudo ao nosso redor está muito iluminado. Nós nos encontramos no local onde nós estamos, porém, tudo ao nosso redor parece que estamos dentro de uma nuvem clara, onde não tem fim para nenhum dos lados. Nós estamos dentro da Câmara da Regeneração. Neste local, tudo em nós é reorganizado. Tudo em nós descansa. Tudo em nós, por alguns instantes, fica desativado.
nesse espaço vazio, nossa mente reduz a sua atividade e por um momento não é necessário pensarmos em nada. Vamos ficar dentro desta câmara da regeneração, respirando este ar purificado, ionizado, e regenerativo para todo o nosso corpo. Vamos por alguns instantes apenas relaxarmos.
Agora, dentro da Câmara da Regeneração, totalmente branca, onde dentro de uma nuvem estamos, mais respirações profundas fazemos, voltando a ativar o nosso corpo, que está renovado, relaxado, e parece até que de banho tomado. A cor desta câmara começa a modificar. Esta luz agora é totalmente amarela. Nós estamos na Câmara da Alegria. Câmara da Alegria leve e irradia. Nós vamos sentir a alegria da vida. Nós vamos sentir a nossa alegria. Aqui dentro, tudo nos mostra a verdadeira essência da nossa alma. E com essa luz, iluminamos todo o mundo. Partilhamos desta alegria. E assim ela se torna maior. Vamos aproveitar esta alegria. Vamos fazer algumas respirações aqui dentro. Agora a Câmara da Alegria se abre e esta luz fica ao nosso redor. Podemos abrir os olhos. E mantemos as boas sensações. Eu acho que todos os dias nós devemos entrar na Câmara da Alegria, porque nós vamos ver o mundo de outra cor. Não é verdade, Hélio Marmélio? E a alegria é legal que ela pinta diversas cores. Às vezes a alegria é verde, às vezes a alegria é azul, às vezes a alegria é roxa, rosa, vermelha. Por aí A vai. alegria é alegre. É um arco-íris. É.
Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco hoje. Eu agradeço a participação de vocês aqui na Meditação Mundial e mais essa segunda-feira. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Hélio, tu tem algo para dizer pro pessoal? Apenas agradecer por me receber novamente. Ah, com certeza, Hélio. Agradecemos muito pela tua presença, pela tua participação. Ao Chris Kitts também, não é, Chris? Eu quem agradeço sempre, é sempre uma honra poder participar. Muito obrigado de coração. Que todos tenham uma ótima semana de muita paz, muita luz. É isso que a gente precisa. Obrigado, Hélio. Bom retorno para você. Pessoal, Cris, a gente que agradece, Cris. Pessoal, estou vendo aqui que o pessoal teve muitos relatos bons hoje durante as nossas câmeras. Que legal. A Gabriela foi até levada por um portal, mas faz um tempo que ela teve essa experiência. Gente, eu agradeço a todos vocês dando suas presenças aqui, participando com a gente, fazendo essa união de energia para vibrar forte pelo planeta, por nós, para toda a energia da humanidade ascender. Agradeço a Ruth, a Raet, a Fernanda, o Adailton, ao Cali, ao Jean Pereira Noal, o Grayson, a Maíra, a Daisy, o Jorge, a Adelaide, o Nelson, o Evani, Selma, Odilei, Luan, Maria Oléo 22 Borges, a Fátima, a Camila Gobi, a Elizabeth, o Eduardo, a Natália, a Fernanda, o Leni Luz, Felipe Lira, Vivian Ferreira e a todos que estão aqui, Kelly e Mara. Certo? Douglas também, o Ian, Denise, do Vale Bueno. E a todos vocês, agradeço de coração pela participação. Segunda-feira que vem temos assuntos muito legais para conversar. Eu acho mesmo, Cris, que a gente vai ter que começar a falar tudo.